Meus irmãos, graça e paz a todos. Graça e paz a todos. Eu queria que você aproveitasse, por favor, fique de pé só por um instante. Antes de ministrar a palavra, eu gostaria que nós levantássemos o clamor a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Jean, que não se sentiu muito bem agora à noite, foi atendido, por isso que até então ele não chegou. Nós estávamos até perguntando se ele viria ou não, mas vamos orar para que Deus o visite onde ele está, restaure a saúde dele completamente. Queria que você fechasse seus olhos. Pai, em nome do teu filho Jesus, nós queremos clamar a ti, nós queremos rogar, nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos de Deus, que o Senhor visite a vida do pastor Jean Kleber, onde quer que ele esteja, Senhor. Restaure a saúde do teu filho, que o Senhor, que é o Jeová Rafá, o Senhor que sara, possa fazer aquilo que nós não podemos fazer. Deus, em nome de Jesus, juntamente com Senhor, todo este grupo de homens, este exército de homens, nós ministramos saúde sobre a vida do teu filho. Nós ministramos que a bênção do Senhor, ela o alcance onde quer que ele esteja, e que para a glória do teu nome, o teu filho seja visitado nesta noite. Se você crê nisso, diga glória a Deus bem alto. De pé como estamos, abra sua Bíblia comigo. Lá no Evangelho segundo escreveu São Mateus. Graça e paz a todos. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Queridos, sinto-me por demais honrado por participar deste grande evento. Já estive aqui várias vezes, participando naturalmente, cultuando com os irmãos, e aprove a Deus nos dar esta oportunidade de compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus. Eu louvo ao Eterno pela vida do nosso querido pastor Jocelyn, pela vida do Rafael, pela vida de todos os homens, tá certo? Todo esse ministério de homens que tem trabalhado, tem se dedicado, tem se esmerado para que possamos desfrutar de uma noite tão poderosa. Louvo a Deus pela vida de muitos amigos. Estou aqui entre amigos, pastores, pessoas queridas, alguns que nós conhecemos de mais perto, outros nem tanto, mas que são pessoas que mandaram mensagem para mim durante o dia para dizer: pastor, eu estarei com o Senhor lá, pregando com o Senhor, estou orando pela sua vida, estou intercedendo, e eu louvo a Deus por cada um de vocês, tá bom? Peço que você esteja muito atento, porque Deus trouxe ao meu coração uma palavra, e eu quero ser muito fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Louvo a Deus pela vida de cada homem, aqueles que também nos acompanham através do YouTube, aqueles que acompanham através da rádio, enfim, em todos os lugares em que esteja chegando essa mensagem, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus ministre. Você diz amém por isso? Mateus, capítulo de número 4, versículos de número 1 até o versículo de número 11, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou-o à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, também está aí. As coisas estavam tranquilas. Foi exatamente aí que o cenário da tentação surgiu. Se você observar o próprio Elias, após ele desafiar e vencer,
os 400 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, a Bíblia diz que logo depois disso, ele ouve uma palavra da rainha Jezabel, e foi o suficiente para Elias ir para o deserto, debaixo de um zimbro, e pedir que Deus tirasse a própria vida. É preciso que eu e você estejamos atentos, porque sempre depois de momentos de glória, sempre depois de momentos de triunfo, sempre depois de momentos de êxito, são momentos em que o cenário para a tentação, ele se torna mais perceptível. O que o Senhor está querendo dizer com isso, pastor? Nós passaremos uma noite toda na presença de Deus, uma noite toda buscando ser cheio da graça, uma noite toda pedindo para que Deus nos encha e nos renove. Mas entenda que depois desse momento de glória, virão momentos de tentações na vida de cada um de vocês, e nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos baixar a cabeça. Paulo foi quem disse que aquele que está em pé, olhe e cuide para que não caia. Deus te trouxe aqui para te encher e te preparar, para que quando os embates do amanhã chegarem, você está preparado para enfrentá-los de cabeça erguida. A Bíblia nos diz que Jesus é levado para o deserto. E qual é o objetivo dessa ida para o deserto? A Bíblia diz que é ser tentado pelo diabo. Diga comigo, ser tentado. Não, diga com força, ser tentado. A expressão tentado aqui, que é o termo grego peirasmos, ele é um termo neutro no sentido moral, ou seja, ele tanto pode falar de tentação, como ele pode ser utilizado para provação. Pastor, e como é que eu vou distinguir isso aí? Se o agente desta ação for Satanás, ele tem como objetivo nos levar ao pecado, ele tem como objetivo nos levar à queda, ele tem como objetivo trazer danos e angústias. Mas Deus, ele prova, e essa prova de Deus tem como objetivo o nosso crescimento e o nosso amadurecimento. Mas é interessante que você entenda que Deus, ele é tão soberano que ele permite que Satanás nos tente, e ele utiliza desse meio para que nós cresçamos e amadureçamos na fé. Ou seja, Deus faz com que isso concorra para o bem daqueles que amam a Deus, através de uma vida e de um testemunho que glorifica ao Senhor, ao não ceder à própria tentação. A Bíblia diz que Jesus estava no deserto. Satanás aparece para Jesus. Ele está ali durante um período de 40 dias, jejuando e orando. É interessante que você olhe que 40 dias fala na Bíblia de momentos de provação. 40 dias, por exemplo, foi o período que durou o dilúvio. 40 dias foi o período que Moisés estava jejuando no monte. 40 dias foi o período que Elias caminhou em direção a Horebe. 40 na Bíblia fala de período de provação. E é exatamente nesse contexto que Satanás chega, se apresenta. A maioria acredita que as 3 investidas listadas e citadas em Mateus capítulo 4, elas não esgotam as investidas de Satanás. Na realidade, nós temos aqui como se fosse o ápice de todas aquelas tentações. O próprio Marcos diz que Jesus foi tentado durante 40 dias. Ele passou todo esse período recebendo investidas terríveis de Satanás. Agora observe que um dos momentos, ou quando Jesus está no ápice do seu desgaste físico, 40 dias sem comer, 40 dias jejuando, Satanás de maneira personificada, ele aparece para Jesus. E ele faz a Jesus pelo menos 3 investidas de maneira direta. A primeira coisa que Satanás diz, versículo de número 3, é o seguinte: e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães.
A primeira tentação, ou de maneira clara, a primeira ou uma das primeiras investidas de Satanás é exatamente levar Jesus a desconfiar do cuidado providencial de Deus. Queridos, entenda, eu já vi muita gente dizendo que Satanás está questionando a filiação de Cristo, e não é isso. Por que eu digo isso? Porque se você for observar, há pouco tempo atrás, o próprio Satanás ouviu Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. A Bíblia diz que quando Jesus chegou lá em Gadara, aquele homem possesso por uma legião, ele vai ao encontro de Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, pastor, o que Satanás está fazendo aqui? Ele não está questionando a filiação. Alguns comentaristas, como William Hendrickson, ele diz que o termo é melhor traduzido como: já que és, ou visto que és filho de Deus, transforme esta pedra em pão. Satanás não está desconfiando da filiação. Satanás está colocando em xeque a provisão e providência de Deus. Sabe o que é que Satanás está dizendo para Jesus? E que comumente ele brada, ou ele diz, ou ele grita nos nossos ouvidos. Ele está dizendo para Jesus: olha, se tu és filho, ou já que és filho, tu não podes enfrentar momentos de tribulação. Ele está dizendo para Jesus: é incoerente que filho de Deus enfrente escassez, enfrente provas, enfrente dificuldades, enfrente lutas, enfrente adversidades. Existem muitas vezes em situações e circunstâncias da nossa vida que ele vem aos nossos ouvidos da mesma maneira, para dizer para cada um de nós: filho que é filho não enfrenta luta. A porta se fecha e ele chega para você e diz: filho de Deus não enfrenta portas fechadas, não enfrenta dificuldades, não enfrenta adversidades, não enfrenta lutas. Esse é o intento dele, é levar você a questionar, é levar você a se rebelar contra Deus, por não compreender que Deus é um Deus que, a despeito das crises, ele continua cuidando de cada um de nós. O próprio William Hendrickson, ele diz assim: Deus, ele não tem nenhum filho. Deus só tem um filho que nunca pecou, Jesus. Ele não tem nenhum filho que nunca foi provado. Todos nós enfrentamos provações e dificuldades. Então é preciso que você esteja atento. Ele chega para nós e ele diz exatamente isso: como é que você diz que é filho de Deus? Como é que você diz que faz a obra de Deus? Como é que você diz que faz a vontade de Deus? E as lutas estão batendo na sua porta, as portas estão fechadas, a perseguição chega, as adversidades chegam, os problemas chegam, aquilo que é mal bate na sua porta, e é preciso que você esteja atento a essa realidade. Porque mesmo sendo filho, você vai passar por tudo isso, mas você não passa como um rebelde, você não passa como um bastardo, você não passa como alguém que não tem aliança. Você passa, mas passa como um filho. Você passa, mas passa compreendendo a posição que você ocupa. Você passa, mas passa na dimensão desse relacionamento com Deus. Satanás diz: olha, transforme estas pedras em pães, e está resolvido o problema. Ele está dizendo para Jesus: você pode se utilizar do seu poder, dos seus dons, dos seus talentos, para benefício próprio. Você pode se utilizar daquilo que Deus lhe deu para satisfazer as suas próprias necessidades. E Jesus nunca fez isso. Os seus dons e talentos sempre tinham como objetivo os outros e não ele mesmo. Satanás está dizendo: pegue os seus dons, pegue os seus talentos, pegue o seu poder, pegue a sua capacidade, pegue o seu poderio e se utilize para benefício próprio. Ele está dizendo: você não precisa esperar que Deus faça, você não precisa esperar que Deus haja, você não precisa esperar que o céu se manifeste. Você pode fazer do seu jeito, você pode fazer da sua maneira, você pode fazer da sua forma. E existem homens aqui que estão sendo tentados na mesma área. Satanás está questionando o teu relacionamento com Deus,
Deus, e Ele está bradando no ouvido de pessoas, dizendo: aí você vai esperar ainda, você vai ficar aguardando ainda. O momento é difícil, o céu está rubro, o momento é adverso, e você vai ficar aguardando Deus fazer alguma coisa. E Jesus, Ele diz de maneira em alto e bom som para Satanás: olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus está dizendo para Satanás, o que Jesus está falando para Satanás, é exatamente deixando bem claro que ele prefere submeter-se, ele prefere estar debaixo, ele prefere aguardar que Deus, como por meio da sua provisão e providência, Deus cuide dele no meio daquele deserto. Satanás queria levar Cristo a falhar por causa do pão, assim como Adão falhou por causa do fruto. Mas Jesus está dizendo: Satanás, eu não vivo só de pão. Perceba que ele não está dizendo que o pão não é importante. Ele está dizendo que o pão não é o único meio de sobrevivência e subsistência. Ele está dizendo: eu vivo, o pão é bom, mas não é só o pão. O pão é bom, mas não é só o pão que alimenta, que sustenta. Eu vivo de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu acho maravilhoso isso aqui, porque não é partes da palavra que me alimenta, não é um livro da palavra que me alimenta, é toda a palavra de Deus, é de Gênesis a Apocalipse, é toda a Bíblia, é ela que me alimenta, é ela que nos sustenta, é ela que nos mantém de pé, é ela que nos renova, é ela que nos revigora, é ela que nos dá graça, é ela que nos dá força. E Satanás está tentando o teu coração, dizendo isso: você não precisa esperar, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: ei, descanse o teu coração, aquieta a tua alma, espera na palavra, e tu verás o meu agir de Deus. Levante a tua mão bem alto nessa noite, porque eu recebo a autorização dos céus para liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus está dizendo: aguarde, porque a minha palavra é fiel para se cumprir na tua vida. Satanás, eu não vivo só de pão, eu vivo de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra que me alimenta, é a palavra que me mantém de pé. Mas Satanás insiste ainda uma vez mais, e no versículo 5, olha o que ele faz. Então o diabo transportou-o à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito o quê? Que aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que não tropeces com pé em pedra alguma. Se você observar, queridos, Satanás, na sua segunda investida, conforme Mateus, leva Jesus ao pináculo do templo, ponto mais alto do templo. Alguns acreditam, como por exemplo Flávio Joséfo, que o pináculo do templo está relacionado ao pórtico de Salomão. Era um lugar altíssimo, que quando as pessoas olhavam para baixo dava vertigens. Satanás usa o texto porque, entenda, Jesus disse que aguardava pela palavra que sai da boca de Deus. E ele está dizendo: já que você depende da palavra, então eu tenho uma palavra para você. A palavra também diz que se você se lançar daqui para baixo, os anjos vão te segurar. Se você observar, queridos, os judeus esperavam que o Messias aparecesse de maneira repentina. Se Jesus estivesse naquele pináculo do templo e ele se lançasse de alto a baixo, as pessoas que estavam ali embaixo se curvariam diante dele. Porque Malaquias capítulo 3 versículo 1 diz assim: e de repente virá o seu templo o Senhor. Então olha só o que Satanás está dizendo: as pessoas vão se curvar, vão se prostrar, vão te adorar. Satanás está propondo um atalho para Jesus. Você pode agrangear a adoração, mas por um caminho mais fácil. Você não precisa da cruz, você não precisa da humilhação, você não precisa ser traído, você não precisa enfrentar a oposição das autoridades judaicas. Eu te ofereço um atalho, eu te ofereço um caminho mais fácil. E hoje em dia ele tem feito a mesma coisa. Ele tem colocado diante de nós caminhos mais fáceis, ele tem colocado atalhos diante de você, ele tem propiciado para você caminhos que são mais tranquilos. Mas entenda,
entenda, é bom que você fique e mantenha-se exatamente no lugar que Deus determinou para a sua vida. Ainda que você sofra, ainda que você chore, ainda que tu sejas traído, ainda que tu sejas abandonado, ainda que as pessoas deem as costas para você, a palavra de Deus para os homens que aqui estão nessa noite é: não aceite os atalhos que estão sendo colocados diante de você. Eu vou dizer isso de novo, e quem tem mão para levantar e receber essa palavra, Deus está dizendo para pessoas: Satanás está colocando caminhos mais fáceis, Satanás está colocando atalhos diante de você, mas a palavra de Deus é essa: ainda que você seja submetido a dores e sofrimentos e angústia, não existe glória sem cruz, não existe gozo sem sofrimento, não existe caminho fácil nem bênção sem que você seja provado. Então a palavra de Deus é essa: permanece no lugar que eu te coloquei, permanece no propósito, permanece de acordo com a minha vontade, com a minha chamada, com aquilo que eu confidenciei no teu coração. Não pegue caminhos fáceis, porque a palavra de Deus nos diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas no final deles são caminhos de morte. Fique onde Deus te colocou, fique onde Deus te projetou, e o nome dele será exaltado. Existem coisas, existem posições que você poderia chegar, se você pegasse os atalhos de passar por cima de princípios, os atalhos de puxar o tapete de outros. Existem negócios que você poderia fechar, se você se rendesse a certas negociatas. Existem lugares e patamares que você poderia alcançar, se você vendesse, se você abdicasse da sua condição. São atalhos, e esses atalhos estão sendo colocados diante de nós diuturnamente. Eu me lembro que Jesus Cristo, após ele multiplicar os pães e peixes, uma das coisas que aconteceu foi que a multidão veio ao encontro de Jesus para coroá-lo. Eles queriam colocar uma coroa na cabeça de Jesus, e Jesus estava dizendo: não, eu não quero uma coroa por meio de atalhos. Eu não quero uma coroa porque eu vou granjear todo o poder na cruz do Calvário. O sofrimento é necessário, as dores são necessárias, as angústias são necessárias, mas entenda, aquilo que eu vou enfrentar no final corroborará para o louvor e glória do nome do Senhor. Então entenda isso em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui para fortalecer a tua alma. Deus te trouxe aqui para te dar graça, para te sustentar, para te preparar. Deus está dizendo: eu vou tirar a venda dos teus olhos, eu vou te fazer compreender o que é da minha vontade e o que não é. Eu vou te fazer entender quando eu estou no negócio e quando não estou. Eu sinto Deus nisso aqui. Deus trouxe pessoas aqui para te dizer: tu não serás enganado. O inimigo tem colocado caminhos mais fáceis diante de você. Ele tem tentado te arrancar, te tirar. Ele está querendo tirar você do local e da posição que eu te coloquei. Mas entenda uma coisa em nome de Jesus: não baixe a guarda, fica onde Deus te colocou. Levante a tua mão e receba essa palavra. Não aceite os atalhos, não aceite os caminhos fáceis. Se você pega essa palavra, abre a tua boca para adorar a Deus nessa noite, porque enquanto você adora, Deus abre teus olhos, Deus te dá discernimento, Deus te dá entendimento. Então abre a tua boca e adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore ao teu Deus nessa noite. Satanás diz: lance-se daqui para baixo. Está escrito, e ele descreve, ou ele cita o texto de maneira errada. Naturalmente, Satanás, ele não é um bom exegeta, ele tem como objetivo torcer a palavra. E Jesus disse para ele: olha, Satanás, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus está dizendo: eu não preciso me lançar em riscos e perigos para que eu prove que eu creio e obedeço a palavra de Deus. Eu não preciso, entenda, se eu assim o fizer, eu estarei tentando Deus.
eu estarei colocando Deus na parede, eu estarei querendo obrigar Deus a fazer aquilo que Ele mesmo não deseja fazer, e eu não posso fazer isso. A palavra de Deus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não devo me lançar nos riscos, no perigo, nas situações dificílimas, esperando que Deus se manifeste, não. Mas quando elas acontecem de maneira natural, irmãos, Deus se manifesta, Deus livra, Deus guarda, Deus estende as mãos, Deus faz aquilo que Ele pode e que Ele quer, porque Ele é soberano. Satanás, diante disso, ele vai além. E no verso de número 8 ele diz assim: e novamente o transportou o diabo para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Primeira coisa que Satanás faz é tentar Jesus no que diz respeito à sua filiação e à confiança da providência de Deus. Segundo lugar, ele oferece atalhos. Terceiro lugar, ele convida Jesus, ou ele propõe a Jesus que este faça pequenas concessões. Ele leva Jesus a um monte muito alto, ele mostra todos os reinos da terra, e ele diz: olha, tudo isso eu te darei, tudo isso eu te darei, se você apenas se prostrar e me adorar. Satanás naturalmente usa de uma linguagem soberba. Ele não tem essa autoridade, ele não tem essa autonomia, ele não tem esse poder. Mas a proposta dele para Jesus é: você não precisa fazer muitas coisas, você não precisa fazer demais, basta você se prostrar um pouco e me adorar, já é o suficiente. Basta você fazer pequenas concessões e já é o suficiente. Basta você abdicar de pequenos valores e já é o suficiente. Ele está dizendo a Jesus o seguinte: Jesus não precisa ser tão radical, não precisa ser tão extremista, não precisa ser tão Caxias. Você pode apenas se prostrar, já é o suficiente. Você pode apenas abrir mão um pouco dos seus valores, já é o suficiente. É preciso que eu e você entendamos que da mesma maneira Satanás tem tentado cada um de nós que aqui está. Ele tenta nos fazer abrir mão dos nossos valores, abdicar dos nossos ideais, vender a nossa consciência, negociar com os nossos princípios. É preciso que eu e você entendamos que todo aquele que se prostra não está em uma condição de neutralidade. Ele está se rendendo, ele está se vendendo, ele está negociando. E o objetivo dele é exatamente esse. Quantos de vocês já ouviram dos lábios de muitos dizerem: você é muito exagerado, você quer ser crente demais, você é muito extremista, você precisa ser mais moderno, você precisa ser mais aberto, você precisa abrir mão de algumas coisas. É isso que ele está tentando fazer. É preciso que você entenda que se José pensasse dessa maneira, ele tinha se deitado com a mulher de Potifar. A Bíblia diz que se Moisés pensasse dessa maneira, ele tinha ficado no Egito na condição de filho da filha de Faraó. Se Daniel, Ananias, Misael e Azarias pensasse dessa maneira, eles tinham se prostrado diante da estátua do rei e tinham comido aqueles banquetes. Mas a palavra de Deus para nós é essa: não abra mão dos seus valores, não abra mão dos seus ideais, não abra mão dos seus princípios. Levante a tua mão que eu quero liberar algo de Deus sobre a sua vida. Diga assim comigo: meu Deus. Diga com força: meu Deus, guarde a minha mente. Diga assim: o mundo quer que eu me curve, que eu me prostre, que eu abra mão da tua palavra e dos teus princípios. Mas diga bem forte: eu não me rendo, eu não me prostro, eu não me encurvo. A minha vida não é baseada naquilo que eu vejo. Ele pode me oferecer bens, ele pode me oferecer posições, ele pode te oferecer cargos, ele pode te oferecer funções, mas a palavra de Deus é essa: não venda a tua alma por cargos, não venda a tua consciência por posições, não abra mão dos princípios e valores que Deus colocou em você. Fica firme, fica centrado, fica onde Deus te projetou. Levante a mão para adorar a Deus nessa noite. Eu sinto uma graça de Deus tão poderosa aqui.
porque eu tenho certeza que ainda existe 7.000 joelhos que não se dobram. Nós vivemos em uma geração que tem se curvado, nós vivemos em uma geração que tem descido, que tem se prostrado, mas ainda existe 7.000 joelhos que não se dobram. Se você faz parte, levante a mão bem alto, abre a tua boca e adore a Deus nessa noite. Só quem pode abre a boca para adorar a Deus. Abre a boca para adorar a Deus. Abre a boca para adorar a Deus. Abre a boca para adorar a Deus, crente. Abre a boca e seja renovado, seja fortalecido. Abre a boca e seja cheio, seja tocado. O inimigo está querendo de todas as maneiras que você desça, mas Deus está dizendo: fique onde eu te coloquei. A proposta é: faça pequenas concessões. Abra mão de determinados princípios. Pastor, antigamente era assim, hoje não é. Antigamente nós éramos muitos extremistas, hoje nós somos mais light. Aqui não, irmãos. Eu tenho certeza que no meio dessa multidão existem homens que o inimigo tem batido na porta. Existem pastores, existem líderes, que você enfrenta lutas e dificuldades na sua igreja, na sua comunidade, no seu local de trabalho. E você observa tantos lugares explodindo e a sua igreja passando por luta, o seu grupo enfrentando luta. E Satanás vem nos seus ouvidos e diz: olha, baixe a guarda. Você é muito extremista, você é muito exagerado. Você não precisa ser tão fiel, tão radical à palavra. Basta você se prostrar um pouco mais. Esse é o objetivo. Existem pessoas aqui que olham para a vida, parece que as coisas não andam, não caminham, não dá certo. E às vezes a pessoa chega e diz: mas a sua vida não sai do canto. E Satanás está dizendo: é por isso, é porque você é muito exagerado. Você quer fazer as coisas tudo certinho, você quer andar de acordo com o que Deus quer, por isso que não dá certo, é por isso que as coisas não andam. Observe os outros, vai de vento em polpa. E Satanás vem para você e diz: baixa a guarda, se prostra um pouco, abre mão da consciência, abdica os seus valores, se dobra, se prostra, se rende. Aí vem Deus ao nosso encontro e diz assim: fica de pé. Ah, meu Deus do céu. Eu me lembro, irmãos, que lá na Babilônia, a proposta para os 3 jovens é: quando vocês ouvirem o som do saltério, do pífaro, da gaita, dos instrumentos, vocês se prostram. E a Bíblia diz que tocaram, a banda tocou, mas eles não dançaram conforme a música. Eles permaneceram de pé. O rei disse: eu já sei, vocês gostam do fogo. Eu vou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E eu quero saber qual é o Deus que vai poder livrar das minhas mãos. Eles disseram: rei, quanto a isso nós não precisamos te responder. O Deus a quem nós servimos, Ele pode, mas se Ele não quiser, fica sabendo, nós não nos curvaremos, nós não adoraremos os teus deuses. Pode aquecer a fornalha 7 vezes, mas eu não me vendo. Pode aquecer a fornalha 7 vezes, mas eu não me prostro. Pode aquecer a fornalha 7 vezes, mas eu não abro mão dos meus valores. Eu quero que você receba essa palavra em nome de Jesus. Deus está dizendo para pessoas aqui: vale a pena você ser fiel à minha palavra. Vale a pena você ser fiel aos meus princípios. Tu não estás construindo um ministério na areia. Tu não estás construindo uma casa na areia. Deus será glorificado. Levante as 2 mãos bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, e faz barulho de adoração a Deus nessa noite. Só quem recebe essa palavra faz barulho de adoração. Faz barulho de adoração, faz barulho de adoração. Enche essa casa de adoração a Deus. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir nessa noite, Senhor, que onde estiver uma mão levantada, na autoridade do nome do teu Filho Jesus, enche da tua graça, enche do teu Espírito, enche do teu poder. Eu queria que você aproveitasse, seja renovado.
Oh Espírito Santo de Deus, sustente-nos como igreja do Senhor. Olhe para cá. Satanás diz: todos esses reinos eu te darei se você apenas baixar a guarda um pouquinho, não ser tão extremista. Jesus disse para Satanás: vai-te, Satanás, porque está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Deus não divide a nossa adoração. Deus não permite ou não quer uma adoração de meio coração, de meio termo, de meia vida, de meia entrega. Jesus está dizendo, Ele quer adoração completa. Só a Ele adorarás, só a Ele servirás. Jesus está dizendo, quando Deus é o centro, não há espaço para nada. Satanás não tem lugar para você aqui. As riquezas desse mundo não tem lugar para você aqui. Os ídolos não tem lugar para você aqui. A fama não tem lugar para você aqui. Nada tem lugar aqui. Apenas Deus, Ele quer ser o centro. Ele quer ser adorado de maneira completa. Eu gosto muito quando diz através de Isaías: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Jesus está dizendo, Satanás, Deus quer exclusividade. Eu não posso me vender, Deus me quer completamente. Escute uma coisa: Jesus vence Satanás, e o meio pelo qual ele vence é através do está escrito. Eu acho maravilhoso isso aqui. Ele vence através do está escrito. Não é do que eu imagino, não é do que eu penso, não é do que eu profetizo, é do que está escrito. Jesus está dizendo que submeteu-se completamente à palavra, e a palavra foi o meio pelo qual ele venceu aquelas tentações. Você vai vencer desse mesmo jeito. As tentações virão a bater na sua porta, mas se a palavra de Deus ela habitar dentro de você, você terá condições para enfrentar. Você terá condições para resistir. Você terá condições para levantar-se. Você não será um caído no meio do caminho. Você não será um prostrado no meio do caminho. A palavra de Deus ela vem ao teu coração, e essa palavra veio para te fortalecer, veio para te preparar, veio para te dar graça, veio para te dar sustentação. Então submeta a sua vida completamente à palavra. É essa palavra que vai te preparar para o amanhã. É essa palavra que vai te capacitar para as lutas. Essa vigília vai terminar, mas a palavra de Deus dentro de você, ninguém rouba, ninguém tira, ninguém leva, ninguém arranca, ninguém exaure. É a palavra. A Bíblia diz, irmãos, que ele resistiu o diabo, e no verso 11 diz assim: então o diabo deixou, e eis que chegaram anjos e o serviram. Se você pode, por favor, diga para o irmão que está do seu lado, depois dessa tentação, não, diz com graça, depois dessa tentação, depois dessa provação, Deus vai preparar nesse deserto, diga assim, um banquete. Não, se é para ele, aplaude melhor. Se é para ele, mistura com glória a Deus. Porque tem pessoas aqui que estão no deserto. Tem pessoas aqui que estão sendo tentadas. Tem pessoas aqui que estão sendo provadas. Mas Deus está dizendo, permanece. Porque depois dessa provação, eu vou preparar banquete para você. Quantos pegam essa palavra aqui?
Deixa eu ver quem está aqui com essa palavra no coração. Deus trouxe pessoas aqui para dizer isso. Prepara, porque tem banquete preparado para você. Resiste, porque aquilo que eu tenho para você é melhor. Se Jesus cedesse à tentação, ele abraçaria aquilo que não vem de Deus. Mas Deus já tinha algo preparado para ele. Escute uma coisa. Jesus, ele é o segundo Adão. O primeiro Adão, ele perdeu essa guerra, essa batalha no jardim. Jesus venceu no deserto. O primeiro Adão estava na companhia da sua esposa. Jesus venceu sozinho. O primeiro Adão estava no Éden, no meio de animais domesticados. Jesus estava entre as feras no deserto. O primeiro Adão perdeu quando podia comer de todas as árvores do jardim. Jesus estava com 40 dias de jejum. Sabe o que é que Jesus me ensina e te ensina? Que o problema não é o local. A questão não é a geografia. A questão não é no ambiente. Tem pessoas que estão sendo envergonhadas no jardim, enquanto tem outras que estão triunfando no deserto. Vou dizer de novo isso aqui. A questão não é o ambiente. Você pode estar no deserto, você pode estar sozinho, você pode estar no momento de escassez, mas se você compreender o propósito de Deus na sua vida, ninguém vai te parar, ninguém vai te deter, ninguém vai te limitar, ninguém vai obstacular aquilo que Deus tem na sua vida. Levante a tua mão e receba essa palavra. Deus está dizendo: te prepara. Não é jardim, é deserto. Não estás no meio de uma multidão, estás só, mas eu te darei graça, e você vai vencer, e você vai vencer. Escute isso, já estou terminando. O escritor aos Hebreus, ele diz que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. O nosso sumo, ele foi tentado em tudo, para que quando nós fôssemos tentados, ele pudesse se compadecer de cada um de nós. Sabe o que é maravilhoso? Jesus venceu Satanás no deserto, para que hoje, quando ele ver-nos no meio de tentações, ele vem ao nosso encontro e diz: filho, eu já passei por isso. Eu já passei por esse deserto. Satanás já quis me fazer duvidar da providência de Deus. Satanás já me propôs atalhos para que eu perdesse o foco. Satanás já bateu na porta e disse assim: abre mão da sua consciência, dos seus valores. Eu sei como é isso. Aí ele chega do seu lado e diz: eu venci. Então tenha bom ânimo, eu venci. Ah, meu irmão, vou dizer isso aqui, você não está entendendo. Jesus está dizendo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Fica de pé para me orar por você rapidinho. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Mas fica de pé adorando, fica de pé adorando, fica de pé adorando. Fica de pé, mas fica adorando, fica adorando, fica adorando. Levante a mão para cima por 30 segundos, faz barulho de adoração a Deus. Só quem pega essa palavra abre a boca para adorar. Eu sinto uma graça tão poderosa de Deus aqui. Ele dizendo: fica. Ele dizendo: fica. Você não vai morrer, você não vai se acabar, tu não serás destruído. Senhor Deus, graças te damos. Eu quero orar pelos 7.000 joelhos que não se dobram. Visita com a tua graça, com a tua presença, cada mão que está levantada aqui. Eu quero ministrar debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, que o Senhor está blindando a sua mente e o seu coração nessa noite. Vou dizer de novo isso aqui: Deus está blindando a sua mente e o seu coração nessa noite. Você vai sair daqui preparado, os teus olhos abertos. Há vendas que estão caindo aqui nesse lugar. Deus está dizendo: te preparando. Você não precisa fugir, você não precisa se esquivar. Fica nesse deserto, porque depois desse deserto, ó irmãos, Deus vai preparar banquete para você. Abre a tua boca e glorifica a Deus bem alto nessa noite. Abre a tua boca, eu quero encerrar, mas adore a Deus por alguns segundos. Só quem recebe essa palavra adora. Só quem recebe essa palavra, adore a Ele.
Adore a Ele! Adore a Ele! Enche essa casa de adoração, de adoração, de adoração. Ó Deus, renovando pessoas. Você pode dizer glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: não saia desse deserto. Diga com força: não saia desse deserto. Diga assim: Satanás vai bater. Diga assim: ele vai insistir. Mas no final, diga assim: nós vamos nos banquetear. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. Diga: o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome, maior do que tudo, diga, declare. Oh, quão lindo esse nome é. Enche esse lugar de adoração, vai mais forte. Oh, quão lindo esse nome.